sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me comprar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se
sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Como é bom estarmos na casa de Deus, reunidos como irmãos, unidos juntos para adorar, exaltar o nosso Deus. Amém? Quero começar esse culto lendo apenas um versículo que eu gosto muito, que é do Salmo 42, o primeiro versículo, que diz assim: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Eu repetirei: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Amém? Eu convido a igreja para que esteja de pé. Vamos estar louvando, adorando o nosso Deus, dizendo que estamos aqui sedentos pelo nosso Deus, porque nós estamos aqui para adorar a Ele, porque nós somos como o servo anseia pela corrente das águas, assim é a nossa alma sedenta pelo nosso Deus. Amém? Adore ao Senhor com alegria. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluia, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, sedentos de ti, ó Pai. Vem, ó Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder,
Toda glória nós te damos, Senhor. Todo poder é do Senhor. Tu és Deus, poderoso, soberano. Senhor, Criador de todas as coisas, Tu és, Pai. Aleluia, Senhor. E hoje, durante o ensaio, durante essa semana, e eu tenho pensado muito em tudo que tem acontecido, de tudo que nós temos visto em internet, no que tem acontecido no mundo, no Afeganistão e no nosso Brasil. E essa semana, no sábado, eu ouvi uma mensagem sobre a vinda de Jesus, no que estamos fazendo e como temos nos preparado para a volta do nosso Deus. Isso tem mexido comigo, eu tenho pensado. E eu queria que você também pensasse na brevidade da vida. Que mesmo que o seu Senhor não vier agora na nossa geração, a gente ainda vai nos encontrar com Ele, porque a nossa vida tem um limite até aqui na terra, durante um tempo. Se Ele não voltar para todos, Ele voltará só para mim ou só para você. Eu tenho pensado como está escrito lá em Mateus. Eu estava lendo como na época de Noé, eles comiam e bebiam e davam-se em casamento e casavam, enquanto Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E eu vou no mercado e fico olhando as pessoas comprando e vivendo, e as pessoas vivendo. Isso não só pessoas que não conhecem a palavra, às vezes nós mesmos vivendo sem pensar na volta do nosso Deus. O dia o pastor estava pregando aqui, ele falou que existe aquele que diz que acredita no Senhor, aquele que se diz cristão, mas que não vive como se ele existisse. Existem aqueles que realmente não acreditam, que não o conhecem, mas existem aqueles que dizem que o conhecem, que dizem que são cristãos, mas que vivem como se ele não existissem, que vivem como se ele não fosse voltar. Como você tem vivido? Como você tem se preparado para a volta de Jesus? Será que as pessoas nos olham e pensam: nossa, ela é reflexo de Jesus, eu posso ver Jesus na vida dessa pessoa? E o pastor tem falado sobre a igreja primitiva de Atos. Eu acredito que eles esperavam ansiosamente pela volta de Jesus. Eles acreditavam que Jesus voltaria na geração deles. Isso já se passou 2000 anos. E eu acredito que Jesus vai voltar na minha geração, na geração dos meus filhos, pelos sinais. Quantos sinais nós temos vivido da volta do nosso Deus, e como você tem vivido, como eu tenho vivido. Eu queria que você pensasse nisso, não só apenas agora, mas quando você sair daquela porta durante a sua semana. Como você tem vivido no secreto do teu quarto, aonde você ora, quando você pega a tua Bíblia para ler, quando você vai falar com Jesus. Se você não fala, volte a falar e fala: Jesus, como eu tenho vivido, como que eu tenho que viver esperando a tua volta, Pai. Essa canção que vamos cantar não fala sobre a volta de Jesus, mas fala que Ele é a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, que manifesta o perdão e o poder. E por isso, pelo amor imenso dEle, nós o louvamos e o adoramos. É assim que eu anseio viver, adorando a estrela da manhã, que é Jesus, e que um dia voltará para voltar e buscar a tua noiva. Amém? Adoro o Senhor. Em tuas mãos está
Cordeiro Santo, que nos trouxe a paz, que nos religou ao Pai. Tu és o Jesus que se fez homem e entregou pelos meus pecados, pelas minhas falhas naquela cruz, que me resgatou, que me comprou pelo mais alto preço. Obrigada, Jesus. Eu quero viver para Ti em tudo que eu fizer, em tudo que eu falar, em tudo que eu pensar, ó Pai. É assim, ó Deus, que a Tua igreja, a Tua noiva te espera, ansiosa, que as nossas lamparinas estejam cheias do Teu óleo e da Tua unção, para quando o Senhor chegar a dizer: venham, entrem. Ó Paizinho, louvado é o Teu nome, Senhor. Grande e santo é o Senhor, o Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, igreja. Mesmo assim, vocês podem estar louvando essa canção mesmo sentados. É o nosso momento de dízimos e ofertas. Você que veio preparado, você pode vir à frente ao gasofilácio. Vamos estar cantando esse hino muito bonito que diz: tudo entregarei por Ti, ó Deus, amém? Sempre, sempre servirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a Ti entrego, quero ser somente Teu. A Tua vontade, como os anjos lá nos céus, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a Ti entrego, oh, eu sinto o Teu amor transformar a minha vida, meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém? Eu peço para o irmão Edmar Macena orar agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós Te louvamos, Senhor, nós Te exaltamos,
pela Tua grandeza, ó Pai, pela Tua fidelidade, ó Pai, pelas nossas vidas. Pai, nós Te exaltamos, Pai, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, mais um dia de vida. Muito obrigado, ó Pai, porque é a Tua graça, ó Pai, quem tem nos sustentado. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, ó Pai, porque só o Senhor é digno de receber. Pai amado, nesse momento nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, todos os dízimos e ofertas que foram entregues no Teu altar. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, a vida de cada um, ó Pai, dos seus que têm sido fiéis, devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abrir portas dos céus, ó Pai, e que derrame, ó Pai, sobre cada um chuvas de bênção, ó Pai, e que conforme a Tua vontade, ó Pai, seja feita na vida de cada um. Continue conosco, ó Pai, abençoando o culto dessa noite. Fala, ó Pai, aos nossos corações através da Tua palavra, usando a vida do Teu servo. É em nome de Jesus que eu oro, agradeço. Amém. Amém. Passo a palavra para o pastor. Graça e paz, amém, queridos? Que bom que nós estamos aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família. Que alegria, irmãos, podermos adorar o nosso Deus e louvar o seu nome por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Meus irmãos, hoje à noite, antes de compartilhar da palavra de Deus, eu quero separar um momento, alguns segundos, para que nós possamos deixar uma palavra de gratidão a toda a nossa igreja, aos líderes que fazem parte deste ministério, aos membros desta igreja, irmãos e irmãs que cooperaram para que a nossa igreja ficasse ainda mais linda do que ela já é. Os irmãos perceberam que algumas coisas foram pintadas novamente, né? Nós conseguimos, com a graça de Deus, concretizar a nossa grade da frente do templo. Louvamos a Deus pelo trabalho tão maravilhoso que foi feito e cremos que isso vai dar a nós uma maior proteção, mas também um maior cuidado com o espaço que o Senhor tem nos dado. E os irmãos viram também que o nosso salão social está todo branquinho. Todas as paredes, irmãos, do nosso salão social foram pintadas. As partes verdes do nosso templo, na área externa, ali na frente, também foram todas retocadas. E por último, nós passamos também o grafite no chão, dando então esse acabamento e concluindo toda esta obra. Sem contar que dentro do templo também foram feitas algumas adaptações das nossas cadeiras. Elas agora estão um pouco mais altas, né, com os pezinhos para conservação desse material. E nós louvamos a Deus por todos aqueles que estiveram aqui no sábado, pela manhã e também à tarde, e alguns ficaram até no início da noite, trabalhando com alegria, na unidade que o Espírito Santo de Deus tem derramado em nossos corações. Amém, queridos? E eu quero agradecer demais por cada vida que esteve aqui. As irmãs que fizeram o almoço, aqueles que trouxeram o lanche, aqueles que oraram para que esta atividade pudesse acontecer, e também aqueles que cooperaram financeiramente, para que os materiais que foram usados nesta obra pudessem ser adquiridos. Irmãos, pela graça de Deus, nós não gastamos muito. Isso porque no mutirão passado, nós conservamos todas as ferramentas que nós usamos. Os baldes de tinta,
os pincéis, o rolo de tinta, enfim, tudo aquilo que deu para ser reaproveitado, nós utilizamos novamente neste novo mutirão. Com exceção da tinta, é claro, que teve que ser comprada, mas nós temos uma lista que está de posse do nosso irmão Zaqueu, com todos os itens que foram gastos nesse último mutirão. Então você que deseja cooperar com essa obra tão linda que foi realizada, você que talvez não pôde estar aqui, mas você que quer fazer parte disso que está feito, você pode então procurar o nosso irmão Zaqueu, pessoalmente ou pelo celular. Ele vai também estar disponibilizando esta lista para que dentro das suas posses, daquilo que Deus colocar no seu coração, você possa cooperar com esta obra também. Amém, queridos? Mas eu queria pedir uma salva de palmas ao Senhor Jesus e a todos aqueles que cooperaram com esta obra. Glória a Deus. Irmão, sabe o que é melhor de tudo num mutirão como esse? É claro, é muito bom ver a igreja bem cuidada, ver a igreja limpinha, nas paredes, o seu piso, a grade de proteção, isso é muito gostoso. A gente que ama esse lugar e que tem uma história com ele, se sente alegre e grato na presença de Deus. Mas eu diria para os irmãos que o que é mais gostoso e mais edificante em um mutirão é a comunhão que a gente vive. Como é gostoso a gente poder trabalhar junto, brincar juntos, se divertir juntos, com esta alegria de estarmos cooperando com a obra de Deus. Foi um dia, irmãos, fantástico. Um dia que com certeza ficará marcado na nossa memória, e eu não vou aqui citar nomes, embora eu tenha muita vontade de fazê-lo, porque com certeza vou me esquecer de alguém. Mas você que viveu esse dia e esses momentos sabe do que eu estou falando. À tarde bateu o cansaço, né, Joaquim? Mas foi muito recompensador a gente terminar o dia, não é, Alex? Agradecendo a Deus e vendo a empolgação dos irmãos em relação a esse trabalho. Que Deus abençoe grandemente cada um dos irmãos e que Ele nos dê saúde, que Ele nos dê recursos financeiros e materiais, sabedoria espiritual para continuarmos conduzindo esta obra que Ele mesmo tem confiado nas nossas mãos. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3, nós estamos pregando a partir do versículo 1 até o versículo de número 26. Hoje à noite eu não quero ler novamente todo esse texto, mas quero começar falando um pouco do contexto desta palavra. Em primeiro lugar, queridos, é importante destacarmos no capítulo 3 de Atos, que se trata de um momento extraordinário na vida dos apóstolos. Eles foram usados por Deus nesse texto para operar um milagre. A Bíblia diz no capítulo 3 que Pedro e João, como de costume, eles iam ao templo para orar, para buscar a Deus. E eles, numa dessas orações corriqueiras e diárias, eles encontram na porta daquele templo um homem que era coxo, um homem que não andava, um homem que tinha um problema nos seus tornozelos. E a Bíblia diz, queridos, que desde a sua infância ele era assim.
ele nunca pôde ousar ficar de pé. Ele nunca teve a oportunidade que a maioria de nós temos de andar, de correr, de se locomover com as nossas próprias pernas. E a palavra diz, queridos, que as pessoas que conheciam aquele homem, sentindo piedade dele, o colocavam na porta do templo chamada Formosa. E ali ele era uma espécie de um mendigo, alguém que vivia das doações que eram entregues a ele na porta daquele templo. Até o dia, queridos, que ele se encontrou com Pedro e João, e ele começa a implorar, a pedir por uma esmola. E Pedro e João estavam sem nenhum centavo, sem nenhuma moeda, sem nenhuma dracma, sem nenhum estáter, sem nada no bolso. E eles, embora não tivessem dinheiro, eles tinham sobre a vida deles o poder do Espírito Santo de Deus. Embora, queridos, eles não pudessem ajudar aquele homem na sua necessidade, ou na necessidade que ele achava que tinha, que era financeira, eles poderiam ajudar aquele homem numa necessidade maior, que era de natureza espiritual. Por isso, ao receber este pedido, a Bíblia diz que eles olharam para aquele homem e pediram que ele também os olhasse. Versículo 3: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, este não é apenas o Deus de Pedro, o Deus de João, mas é também o nosso Deus. O mesmo Deus que fez milagres no passado, o mesmo Deus que usou homens simples, é o mesmo Deus que continua agindo ainda hoje. Por isso que a primeira verdade que nós aprendemos com a igreja primitiva, nos domingos anteriores, foi que nós servimos a um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. Embora, querido, o milagre não aconteça toda hora, embora o milagre não aconteça com todo mundo, e embora o milagre não aconteça todo dia, e nem a hora que a gente quer, mas ele acontece. O milagre é o sobrenatural de Deus, mudando aquilo que homem nenhum pode mudar. Vimos também, queridos, que, em segundo lugar, Pedro não usou do milagre para se promover. Pedro não usou do milagre para se colocar numa posição superior aos demais líderes. Veja comigo, no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado Salomão. E à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O que Pedro está dizendo, queridos, é que eles não mereciam adoração, e nem mesmo qualquer tipo de veneração, porque aquele milagre era obra exclusiva de Deus. Aprendemos, queridos, com a igreja primitiva, que embora o nosso Deus seja um Deus de milagres, nós jamais devemos usar os seus milagres para nos promover. Quem faz o milagre é Deus.
não é o apóstolo. Quem faz o milagre é Deus, não é o pastor, não é o bispo, não é o padre. Deus te usa e pode nos usar como instrumento de bênção nas tuas mãos, mas o poder vem dele. A glória, queridos, vem dele e é somente para ele que nós devemos prestar todo o louvor. É interessante que em pleno século 21, a igreja continue pecando neste item, tão seriamente. É interessante, queridos, que ainda hoje há pessoas que usam do sobrenatural de Deus para se promoverem. É interessante que há pessoas que usam do milagre para se colocarem numa posição superior aos demais. Cuidado, aonde há arrogância, aonde há prepotência, aonde não existe humildade e glorificação ao nome de Deus, o espírito que ali age deve ser questionado, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Terceiro lugar, queridos, nós vimos que Pedro não fez do milagre o tema central da sua pregação. No versículo 13 ele fala de arrependimento. Ele chama aquelas pessoas para a conversão. Veja comigo, Atos capítulo 3, versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes, perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. No versículo 15 ele diz: dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E no versículo 19, queridos, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Veja, queridos, que Pedro não fez aqui do milagre o centro da sua pregação. Pedro fez do milagre um sinal para apontar para Jesus. Aliás, deixa eu dizer para você por que a Bíblia fala de milagre como sinal e como prodígio. Porque o sinal, ele nunca é um fim em si mesmo. O final, meus irmãos, ele sempre está apontando para alguma coisa. É como aquele ditado que diz que o sábio apontou o dedo para a lua e o tolo contemplou o seu dedo, e não aquilo que ele apontava. Os milagres, em outras palavras, meus irmãos, apontam para Jesus. Os milagres é para que aquele coração duro, muitas vezes enrijecido, possa ceder, possa perceber que há uma ação sobrenatural por trás das coisas que são materiais. É interessante, queridos, que pessoas que não criam em Deus, depois de contemplarem alguém em situação de possessão demoníaca, mudam a sua opinião. É interessante, queridos, pessoas que não consideravam muito a respeito do mundo espiritual, mas quando estão diante de uma situação que eles não podem explicar, tanto para o bem quanto para o mal, essas pessoas reconhecem que há um mundo espiritual, que há uma atmosfera de outra dimensão agindo entre nós. Aliás, eu creio que é oportuno abrirmos um parênteses aqui, queridos, para lembrarmos que tudo na nossa vida, absolutamente tudo, tem uma conotação espiritual. Tudo que você faz, tudo que você vive, não precisa estar necessariamente ligado à sua igreja, não precisa ser uma atividade do seu ministério, mas tudo que você faz, como trabalhar, se divertir, comer, beber,
tem um aspecto espiritual. Por isso que Paulo, queridos, diz que quer comais, quer bebais, ou façam outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Há pessoas que fazem uma distinção entre aquilo que é espiritual e entre aquilo que é social, entre aquilo que é espiritual e aquilo que é familiar, entre aquilo que é espiritual e aquilo que é profissional. Deixa eu dizer uma coisa para você, não pense que o diabo dá tréguas para as nossas vidas. A Bíblia diz, queridos, que ele anda ao derredor o tempo todo, buscando como um leão a quem possa tragar, o tempo todo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Não é que você tem que andar o tempo todo de olho fechado, né? Orando, não é isso. Orar sempre, não perder esta conexão espiritual com o seu Deus. É interessante, queridos, observarmos duas lições que esse texto nos ensina a respeito da pregação da palavra. Primeiro, nós falamos muito sobre o milagre, e hoje à noite eu quero concluir esta meditação nesta narrativa bíblica, destacando algo a respeito da pregação. Veja comigo que a quarta verdade que aprendemos com a igreja primitiva é que Pedro não pregou uma mensagem para agradar as pessoas, mas para levá-los ao arrependimento. Veja, queridos, que Pedro foi na ferida. Ele havia curado um coxo e as pessoas chegaram diante de Pedro para o colocar num pedestal. E ele diz: não, a glória é somente para Deus, compete a vocês se arrepender e converter dos seus pecados. É interessante, queridos, que numa época onde pregadores de autoajuda têm crescido como erva daninha, têm dado como tiririca, é interessante que nesta época nós estivemos olhando para esse texto da palavra de Deus e dizendo que a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus sempre foi uma mensagem de confronto, sempre foi, queridos, uma mensagem que mexeu com a ética e com a moral humana, porque afinal de contas a gente se arrepende do quê? Ninguém se arrepende daquilo que é certo. Ninguém se arrepende, queridos, daquilo que é nobre, daquilo que é bom. O arrependimento, ele vem em primeiro lugar, fruto de uma consciência que enxergou a sua trajetória. Você só se arrepende se você olhar para o retrovisor da sua vida e perceber que os passos que você deu até aqui não foram de todos passos bons. Nós só nos arrependemos, queridos, se nós tivermos hombridade para reconhecer que nós somos limitados. Alguém já disse, meus irmãos, que o arrependimento ou o reconhecimento do erro é algo muito difícil. E eu digo que é mesmo. Porque a nossa tendência, queridos, é levantarmos racionalizações a respeito da nossa falha. A gente ainda vive sobre a mesma essência de Adão, que tentou transferir para Eva a sua responsabilidade. A síndrome de Adão ainda está no coração de muitos homens e de muita mulher. Senhor, eu errei porque, Senhor, eu não fiz porque. A gente vai colocando a culpa do nosso esfriamento espiritual nas pessoas. A gente vai colocando, meus irmãos, muitas vezes a culpa da nossa negligência em cumprir algum princípio da palavra naqueles que convivem conosco. Ah, mas se o pastor fosse assim, ah, se o meu líder de célula fizesse isso, ah, mas se a minha igreja tivesse este tipo de atividade. Tudo é válido, queridos, e tudo tem que ser feito com excelência na casa de Deus. Mas colocarmos a culpa dos nossos erros nas pessoas é infantilidade. É infantilidade. É sinal de que ainda precisamos amadurecer
na nossa fé? Como posso eu, como pastor, comprometer o meu ministério, o meu ofício sacerdotal em cima das minhas decepções? Como posso, queridos, eu como pastor trair o meu Deus e a fidelidade que eu fiz a Ele por causa dos aplausos ou dos elogios? Se você quer ser um servo de Deus fiel, entenda bem o que eu vou te dizer. Você precisa servir a Deus acima dos aplausos e acima das críticas. Você precisa estar acima dos elogios e acima das decepções. Porque alegrias e frustrações a gente tem em todo e em qualquer lugar. No trabalho é assim, queridos. Na família que a gente ama não é diferente. A gente ama a nossa esposa, a gente ama os nossos filhos, a gente ama os nossos pais. Mas tem dia que a gente discute com eles. Ou não é verdade? Qual é o filho aqui que nunca desobedeceu aos seus pais? Que nunca discutiu com os pais? Embora isso seja errado e reprovado pela Bíblia. Pois a Bíblia diz que os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais. Qual é o casal que nunca na sua vida teve uma divergência? Ah, pastor, lá em casa é um mar de rosas. Duvido. Eu duvido que você, por mais que você ame a sua esposa, por mais que você ame o seu marido, há dias, queridos, que a gente se desentende. Há dias que a nossa imperfeição é colocada diante de nós como um espelho nítido, e nós contemplamos ali as nossas limitações. Agora você imagina, se eu como pastor fosse cuidar da minha família, considerando frustrações, ou considerando alegrias, não dá. É preciso, queridos, na nossa trajetória ministerial, ou na nossa relação com Deus, termos algo que é superior, porque as coisas vêm e vão, as pessoas vêm e vão, tudo passa. A nossa vida aqui é passageira, meus irmãos. A gente muda de cidade, Deus nos chama para outro ministério. Jovens viajam e vão seguir carreira em grandes centros universitários. Pessoas de fora vêm para a nossa igreja e a gente aumenta o nosso círculo de amizades. Tudo muda. E se a gente ficar preso emocionalmente a situações, a gente não cresce. E a gente se esquece de que acima de tudo isso, acima da igreja, acima da família, acima dos relacionamentos está um Deus que tudo vê, um Deus, queridos, que nos criou para a sua honra, para a sua glória, um Deus, meus irmãos, que nos conduz em triunfo, diante da alegria ou diante da decepção. Eu sei do que eu estou falando. Tem pessoas, queridos, que estão tão decepcionadas entre nós hoje à noite, que vieram se arrastando para este culto. Porque quando a gente está decepcionado, a gente não quer sair de casa. A gente quer ficar quieto. Porque parece que a gente sai e a decepção, como uma melancia, né, pendurada no nosso pescoço. Ninguém sabe, mas parece que fica no nosso subconsciente que todo mundo está vendo a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa imperfeição, a nossa tragédia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os dias que você estiver assim, com menos vontade, com menos entusiasmo, é exatamente nesses dias que o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Amém, queridos? Arrependimento, queridos, é algo que está no coração dos nobres. Alguém já disse que só os grandes se arrependem. Os tolos, com perdão da palavra, permanecem no seu erro. Ninguém cresce sem arrependimento. Olha para uma pessoa que você admira, que você vê o seu crescimento. Saiba que ela cresceu porque ela soube, entre tantas coisas, assumir os seus erros. Ninguém melhora sem errar. Ninguém evolui sem falhar. Por isso, meus irmãos, é nobre
da nossa parte, atendermos a mensagem do Evangelho que vem ao nosso encontro não para nos afagar, não para dizer que nós somos bonzinhos, bonitinhos, crentinhos. Não, queridos, mas ela vem para nos constranger e para nos levar a um arrependimento diante de Deus. Pastor, qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e convertei dos vossos pecados. E foi isso, meus irmãos, que Pedro, no versículo 19, pronunciou para aquela multidão, e no versículo 20 ele diz: a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, a saber, Jesus. Então o que nós aprendemos aqui sobre a igreja primitiva? Que a nossa pregação, meus irmãos, não pode ser diferente. Assim como Pedro não pregou simplesmente para agradar, mas para levar os seus ouvintes ao arrependimento, assim deve ser comigo e deve ser com você. Deixe-me apenas abrir um parênteses para que você não entenda mal. Isso não significa que você tem que ser rude. Olha aqui para mim. Isso não significa que o crente tem que ser mal educado. Isso não significa que o crente tem que ser chato. Diz que tem o crente xiita, né? E o crente chato. Você conhece algum crente chato? É aquele crente que ele não conversa outro assunto, sem ser assunto de moralidade. Aliás, já é uma falsa compreensão do que é ser crente, porque a Bíblia fala de muitos outros temas além da moralidade. Mas o crente, muitas vezes, ele se torna chato e intragável, porque aonde ele chega, ele quer mostrar um ar de superioridade. E como? Apontando o erro das pessoas, apontando a falha daqueles que estão diante dele. Você tem que ir para a igreja, isso não pode. E muitas vezes, queridos, essas pessoas são mal educadas, inconvenientes e atrapalham o Espírito Santo de Deus de trabalhar. Atrapalham. Essa semana eu tive uma experiência muito gostosa. Os meninos estão aqui fazendo o nosso muro de arrimo, com a graça de Deus, né? Nós estamos avançando na construção do nosso salão social. E achei muito interessante que estava ali um grupo, junto com os meninos que estão trabalhando, os meninos que trabalham com o Luciano, e veio também alguns parentes dele. Eles estavam naquela rodinha conversando, e eu cheguei perto deles e comecei a bater um papo, e rindo com eles, interagindo, e eu percebi que um deles achou aquela atitude inusitada. Para mim foi normal, um prazer poder passar aqueles minutos com eles. Mas ele achou interessante porque eu conversei e dei risada. Talvez, quem sabe, a imagem dele de um pastor fosse de alguém que chegasse, né, para colocar ordem na casa. Sem risada aqui dentro da igreja. Não foi assim que eu cheguei, irmãos. Embora eles estivessem num ambiente eclesiástico, mas eu respeitei o espaço deles, a conversa deles. E eu percebi visivelmente um certo desconforto. Depois eles foram ficando mais à vontade. E ele disse: olha, gostei de você, gostei do seu jeito. Outro dia ele passou aqui na rua de carro: ô pastor! E eu nunca, irmãos, tinha cumprimentado, eu não conhecia. Então, às vezes, a gentileza natural, os bons modos, a educação, abre portas para você falar de Jesus. Não é porque a mensagem da igreja de arrependimento, de conversão, que nós devemos ser legalistas, rudes, duros, intransigentes. Pelo contrário. Mostre o seu amor. Mostre a sua valorização pelas pessoas. E elas pararão para ouvir o que você tem a dizer. Não tenha receio, querido, de reconhecer as suas falhas. Mesmo como líder, mesmo como pai, porque isso te engrandece. Reconhecer as falhas não nos diminui, mas nos coloca numa posição nobre diante daqueles que estão conosco. Um líder
um membro, uma pessoa qualquer que não reconhece os seus erros, a sua tendência é retroceder. Por isso, aprendemos com a igreja primitiva que a pregação do Evangelho, ela deve gerar em nós um arrependimento sadio. E por último, queridos, nós vemos que isso está literalmente ligado ao crescimento da igreja. Pastor, quando é que a igreja cresce? Quando a gente fala que as pessoas são lindas, maravilhosas, quando a gente não toca no pecado? Não, queridos. A igreja cresce quando a pregação da palavra é verdadeira. Porque isso é obra do Espírito Santo, volto a dizer, e não do pastor. A gente prega a palavra, a gente prepara o sermão, mas quem toca no coração da igreja, quem toca no coração do visitante é o Espírito Santo de Deus. Isso era assim na época de Pedro, queridos. Foi assim durante a história da igreja, e é assim até hoje. Nada mudou. Basta você abrir a sua boca com fidelidade à palavra de Deus, e os frutos virão. Amém, queridos? Veja no versículo de número 7, o que aconteceu com esta igreja. O crescimento da igreja está diretamente ligado à pregação da palavra de Deus. No versículo 7, a Bíblia diz que eles tomaram aquele homem pela mão direita e ele se colocou de pé, e firmaram os seus tornozelos, e depois ele entra dentro do templo, louvando a Deus. Se você olhar na sequência, Pedro, ele continua pregando este sermão, e ele vai gerando uma espécie de constrangimento no coração daqueles homens, e quando você chega no versículo de número 22, ou melhor, 23, a palavra de Deus diz assim: acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Qual foi o intento de Deus com Abraão, queridos? Abençoar só Israel? Não. Mas todas as nações da terra. E a maior bênção que uma nação pode receber é a salvação, é a conversão do Evangelho em Cristo Jesus. Por isso que em outro texto, Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro prega o mesmo sermão de arrependimento. Pedro prega uma mensagem de confronto, e a Bíblia diz que naquele dia, versículo 41, Atos 2, 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, dá para imaginar isso? Num único dia foram batizadas 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Eu imagino o cansaço dos apóstolos no final daquele dia. Pastor, e o que foi que aconteceu de extraordinário? A pregação foi de arrependimento. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus. Aliás, eu quero desafiar você a ler Atos. E você vai ver que toda a pregação dos apóstolos gira em torno deste tema. Aonde eles chegavam, queridos, a mensagem era a mesma. Cristo morreu pelos seus pecados. Você precisa se arrepender. Quem se arrepender e crer em Jesus será salvo. E essa mensagem simples, mas profunda e imprescindível, constrangia as pessoas a mudarem as suas vidas, a se ingressarem numa comunidade local e a viverem exclusivamente para a glória e para a honra de Jesus. Amém, queridos? Hoje à noite eu quero
concluir esta mensagem perguntando para você: quais são as lições que nós, como Igreja Batista, em Aparecido Taboado, precisamos aprender com a igreja primitiva? Quais são? Será que em algum momento o evangeliquez da mídia não tem tomado a sua consciência? Será que você não está se perdendo com os famosos pregadores da internet? Homens que enchem o coração de entusiasmo, que enchem o nosso ego de afago, mas que não estando sendo fiéis à palavra de Deus? O que te encanta no Evangelho? O que te encanta ao olhar para a igreja primitiva? O que mais me encanta, queridos, é a simplicidade. A igreja primitiva é simples. Os seus homens são simples. A igreja primitiva, ela não complicava as coisas. Ela ia direto ao ponto. E por isso o Espírito Santo agia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que o homem tenta dar um arranjo nas coisas de Deus, vamos ornamentar, vamos tornar essa mensagem mais palatável, vamos agradar, cuidado, isso pode ser um desvio das nossas origens. Não me confundam, queridos, como alguém que não está pensando na modernidade, na atualização da igreja. Os irmãos me conhecem e sabem que nós procuramos progredir sempre, em tudo, naquilo que é físico, naquilo que é musical, procuramos ler bons livros, procuramos novas estratégias, mas uma coisa que nós precisamos nos lembrar, queridos, é que a verdade da palavra de Deus sendo pregada, a simplicidade deste modelo de ser igreja sendo vivida, é o que garante o sucesso da igreja. Uma igreja não cresce por causa do seu método. Uma igreja não cresce pela inteligência do seu pastor, pelo carisma do seu líder. Uma igreja cresce pela fidelidade à palavra de Deus. Louvado seja Deus, queridos, pela história desta igreja. Por tudo aquilo que foi edificado durante esses 58 anos. Uma igreja que tem sido alicerçada na palavra de Deus. Se você está aqui hoje à noite, é nosso visitante, e você ama a Bíblia, e quer crescer no conhecimento da palavra, eu convido você para estar conosco no próximo domingo. Vamos estar pensando sobre este tema em outros textos da palavra de Deus. O que nós podemos aprender com a igreja primitiva? E como nós podemos, queridos, permanecer na rocha da palavra de Deus, vivendo exclusivamente para a honra e para a glória de Jesus. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, estamos chegando ao final deste culto. E eu quero convidar a nossa equipe de louvor para que venha até a frente. E nós vamos orar pela sua vida, pela sua família. Mas antes eu quero que você adore a Deus através desta canção. Deixe que o Espírito Santo de Deus ministre na sua alma. Quero fazer um desafio para você. Que você possa, durante esta semana, se você não começou ainda, a ler o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, queridos, eles contam a história da igreja primitiva e como viviam os nossos primeiros irmãos. Nós vamos ainda meditar em outras passagens deste livro. Vamos meditar também em outros textos, como as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago. Mas eu quero que você coloque na sua agenda ler Atos, com este olhar de identificar como viviam os nossos primeiros irmãos e o que nós podemos extrair para nós hoje, para que sejamos uma igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja, queridos, que triunfa sobre as adversidades, pois a palavra diz que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus. Que alegria ter você aqui nesta noite. Um tempo tão difícil de pandemia, e nós percebermos os irmãos, com todo cuidado, é claro, o uso de máscaras,
voltando para o culto. Isso alegra o nosso coração. Nós cremos, queridos, que em breve este mal vai passar. A vacinação tem avançado. E se você ainda não tomou a sua vacina, tome. Tome a sua vacina. É bênção de Deus. Se você tomou a primeira dose e não voltou para tomar a segunda, volte lá, para que você fique de fato imunizado. Não fuja da sua responsabilidade. Se nós estamos aqui hoje à noite com mais liberdade, é porque homens e mulheres estudaram e fizeram esta vacina. Não pense que tudo aconteceu por acaso. Pastor, mas foi a mão de Deus. Sim, foi a mão de Deus, usando cientistas. Pastor, foi a mão de Deus. Sim, foi a mão de Deus, tocando no coração de voluntários, para colocarem as suas vidas em risco, para serem pessoas testes, quando tomaram aquela primeira dose de Coronavac, de AstraZeneca, de Janssen, ou não foi? Se eles não tivessem ido na frente, nós não estaríamos aqui. Então seja grato, faça a sua parte. E eu creio, queridos, que em breve nós poderemos estar juntos com toda a liberdade. Não vejo a hora de te abraçar, de pegar na sua mão, de ver o seu sorriso, de poder escutar o seu glória a Deus de forma audível. Esse dia está chegando, querido. Esse dia está perto, mas continue se cuidando. Não aparte da sua máscara. Faça tudo o que for possível dentro da legalidade. Isso você vai honrar o nome de Deus e vai cooperar para que muitas vidas continuem sendo salvas. Amém, queridos? Adore ao Senhor através desta canção. Depois eu quero orar com você, em nome do nosso Senhor Jesus.
Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja Deus, queridos, pela tua palavra, que tem falado ao seu coração nesta noite, que tem falado ao coração daqueles que estão nos seus lares, pelas redes sociais, ouvindo a ministração da palavra de Deus. E eu quero encerrar este culto orando pela sua vida, orando por algo específico que o Espírito Santo de Deus tem confirmado em meu coração. Há pessoas que entraram aqui nesta noite se sentindo inadequadas para Deus. Há pessoas que entraram neste culto como se estivessem carregando sobre a sua história, sobre a sua vida, uma mancha muito pesada, um fardo, como se elas não pudessem mais servir para mais nada, como se elas tivessem que carregar o estigma da derrota, como se o tempo delas tivesse passado, e agora elas tivessem que andar debaixo da vergonha, da decepção, do desprezo. É por você que eu quero orar, por você que Deus quer tocar na sua vida nesta noite, assim como o oleiro que pega o vaso que foi quebrado, e este oleiro, com todo carinho, ele refaz e ele amassa esse barro novamente, como diz o profeta, e ele faz um vaso novo. Ele faz um vaso sem manchas, sem máculas, um vaso que vai ser usado para a honra e para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: os sonhos de Deus não acabaram sobre a sua vida. Essa imagem negativa que você tem a respeito da sua vida, essa imagem negativa e esse estigma que pessoas da sua família, da sua convivência próxima está colocando sobre você, isso não vem de Deus, e isso não pode te parar e não pode impedir os projetos de Deus na sua vida. Arrependa-se e creia no poder restaurador de Cristo, que faz com que todas as coisas velhas passem e tudo se torne novo na vida daqueles que se entregam inteiramente nas mãos de Jesus. Deus pode usar a sua vida para a honra e glória do teu santo nome. O seu tempo não acabou, a sua história não vai terminar como uma história de vergonha e de decepção, não. Abra o seu coração, querido, e deixe o Espírito Santo de Deus restaurar você. Até aqui você tentou fazer do seu jeito, mas eu quero convidar você a se render nas mãos de Deus e deixar que o grande oleiro possa amassar o barro e possa moldar o vaso, fazendo com que a sua vida seja lapidada como um instrumento de bênção nas tuas mãos. Você quer colocar a sua vida nas mãos de Deus? Você quer dizer: Senhor, aqui está o vaso, e eu não quero te questionar, eu não quero ir contra a sabedoria do Senhor, faça aquilo que lhe aprouver, a minha vida está nas tuas mãos. Você quer fazer isso nessa noite? Onde você está? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém, Deus te abençoe, pode abaixar. Mais alguém, Deus te abençoe, pode abaixar. Louvado seja Deus. Deus abençoe todos que estão levantando as suas mãos. Quero orar por você, querido. O que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Deus quer fazer a sua história uma história de honra, não uma história de chacota, não uma história de decepção. E toda a vergonha que você tem passado até aqui, você que tem sido fiel à palavra de Deus, você ainda vai poder glorificar a Deus por tudo isso. Você que tem sido decepcionado por pessoas da sua família, de coisas que você fala: Deus, mas eu não mereço. Sim, você não merece, e não é por causa do seu erro que você está passando isso, não. Creia que Deus tem um propósito nessa situação, e mesmo que ela tenha gerado dor e angústia no seu coração hoje, você há de glorificar a Deus no futuro, em nome de Jesus. E nenhum da sua família, nenhum da sua casa há de se perder.
Deus, guarda os nossos filhos. Pai, guarda os nossos jovens, os nossos adolescentes. Deus, ressuscita no nosso coração nesta noite as Tuas promessas. Sintoniza, Pai, o nosso coração com o coração do Senhor e faz com que sejamos maleáveis, quebrantados, meu Deus, na Sua presença. Livra-nos, Pai, de todo orgulho, de toda prepotência espiritual. Como acabamos de cantar, nós somos pó, nós precisamos de Ti. Ah, Deus, quão sujo nós somos, quão pecadores nós somos, muitas vezes nos escondendo atrás da nossa religião, muitas vezes, Pai, nos escondendo atrás do nosso moralismo, mas a verdade é que todos nós somos pecadores, e precisamos de Ti, precisamos do Teu perdão. Ó Espírito Santo de Deus, precisamos da Tua ação sobre a nossa vida, na nossa mente, quebrando toda a força da carne, quebrando toda a tentação das trevas. Deus, repreende o mal, repreende, Pai, Satanás, que ele não encontre brecha nenhuma na vida da Tua igreja. Santifica-nos, Pai, na Tua palavra, na verdade bíblica, que num tempo onde a Sua mensagem tem sido deturpada de uma maneira tão assustadora, Deus, dá-nos a coragem e dá-nos, ó Deus, o discernimento espiritual para sermos fiéis a tudo aquilo que o Senhor deixou na Tua palavra. Oh Deus, tem misericórdia das nossas vidas, pois queremos somente agradar a Ti, e sabemos que grandes coisas tem o Senhor para realizar na história desta igreja, e aqui estamos nós, Pai, dizendo: vem, Senhor, sobre as nossas vidas, e opera aquilo que precisa ser operado, pois nós não queremos ficar de fora, nós não queremos apenas contemplar o agir do Senhor, não, nós queremos ser parte dEle, nós queremos nos envolver e experimentar daquilo que o Senhor está fazendo. Toca, Pai, em cada coração que está aqui nesta noite, aqueles irmãos que estão nos seus lares, Espírito Santo de Deus, visita-os, fortalece-os, usa-o como instrumento de bênção nas Tuas mãos. Pai, assim nós oramos ao Senhor, Te agradecendo por cada vida, por cada visitante, por cada membro que está aqui nesta noite. Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal. Proteja, Pai, as nossas famílias, pois carecemos da guarda e da proteção do Senhor. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de alegrias na Tua presença. É o que nós Te pedimos, Pai, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido? Você pode virar para quem está do seu lado e num gesto assim, com a sua mão, dizer: Deus abençoe você e a sua família, em nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos. Os irmãos podem se assentar. Eu quero apenas, antes de encerrar este culto, dizer aos irmãos que no próximo domingo nós teremos a celebração da ceia do Senhor. Você é o nosso convidado para estar conosco neste tempo, e que Deus possa assim realmente nos dar um culto de celebração, um encerramento de mês, que seja um culto festivo na presença do nosso Deus. Você que pode, gostaria de pedir que mais uma vez você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e assim com oração silenciosa nós estaremos encerrando o culto desta noite. Que Deus te abençoe, que você seja sempre bem-vindo neste local, e que o Espírito Santo de Deus continue ministrando na sua vida e no seu coração, em nome do nosso Senhor Jesus.